aqui, Ale Oliveira, gostou do clássico e das primeiras análises aí também trazidas pelo Alberto Valentim? Eu acho que tem vários pontos positivos. Eu acho que o América é um deles, né? Agora, torcedor também do Coelhão, ele já não aguenta mais se empolgar no Campeonato Mineiro e se decepcionar no Brasileiro. Aí não adianta, né? Mas o América vai fazendo uma campanha bem bacana, né? Em que pese que na rodada passada jogou com os reservas e passou um sufoco danado com o Itabirito, mas tinha feito uma grande estreia contra o Atlético, adversário direto, já tinha ganho do Democrata também, e agora consegue um empate que, em termos de classificação, é muito importante. E jogando um bom jogo. É claro que dentro das suas limitações, mas o América, com pouco tempo de trabalho em 2026, manteve o mesmo treinador, né? E em pouco tempo você vê muita coisa de treinamento, de organização, e isso é muito bacana. E alguns meninos que estão aparecendo muito bem. Eu destaquei o Tauan, mas o Iago Souza também foi bem, o Gabriel Barros, que também chegou para dar um pouco mais de qualidade para esse ataque, assim como o Paulo Vitor. Felipe Amaral, efetivado como primeiro volante, jogando bem, com tranquilidade, uma zaga protegida, enfim. Achei que o América tá num caminho bem interessante e tem que continuar evoluindo mesmo e trabalhando para essa classificação, mas principalmente pensando a médio e longo prazo no Campeonato Brasileiro, viu, Cirilo? Viu, Ale Oliveira? Vejamos o fim de semana, né? Atlético e Cruzeiro, e vejamos a estratégia do América, né? O Valentim falou há pouco da avaliação física que vai ser feita também para a sequência de campeonato do América. América que tem o Uberlândia como adversário no fim de semana. Me parece ter uma situação bem encaminhada, né? O América no estadual também. Alexandre Simões também vai trazer a opinião dele aqui nesse pós-jogo 7K. Vai participando com a gente aí pelo YouTube, hein? Itatiaia Oficial, Itatiaia Esporte, mande sua mensagem, seguimos aqui na cabine Itatiaia Fiat. Antes do Simões, a emoção de ver a bola rolando e o coração acelerado é única, e com a segurança e confiança da 7K tudo fica ainda melhor. Na 7K você tem cashback esportivo, saques rápidos como contra-ataque, provedor com transmissões ao vivo na hora de apostar e suporte 24 horas, 7 dias por semana. Você quer saber mais? Então acesse 7k.bet.br, 7k.bet.br e aposte na diversão. Jogue com responsabilidade, é apenas para maiores de 18 anos. Portaria SPA/MF 322 de 17 de fevereiro de 2025. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Pós-jogo 7K. Ô Simões, queria sua visão também sobre o jogo de hoje. Suas impressões, sua análise do que foi esse jogo, impactos para a sequência do campeonato, Simões. Ô Cirilo, assim, os resultados pressionaram muito, principalmente o Atlético, né? Essa vitória da URT sobre o Betim, lá na Arena Veracruz, fez com que o Galo entrasse em campo a 5 pontos do time de Patos de Minas. Agora está a 4. Aliás, uma coisa que eu acho que é meio que assustadora, tá, ô Cirilo? O Galo com 4 pontos, ele é hoje a terceira pior campanha do campeonato. O Atlético é o 10º colocado geral numa competição de 12 clubes. Ele só tem uma campanha superior à do Uberlândia e à do Tombense. Tirando o Uberlândia e Tombense, todos os outros clubes têm campanha superior à do Atlético, que ainda não venceu na competição, assim como Uberlândia e Tombense. Eu acho que a estratégia do Sampaoli foi muito física mesmo. O Valentim poupou os jogadores do América, os titulares, contra o Itabirito para a partida de hoje. O América é um time que tem jogadores de muita intensidade, e eu acho que o Sampaoli pensou nisso. Pensou também no clássico de domingo contra o Cruzeiro, porque é impossível ele não pensar, até porque a partir de agora vira uma decisão pro Galo. Um empate pode ser quase que eliminação no Campeonato Mineiro, dependendo dos resultados, principalmente aí de URT, América e Pouso Alegre. E mais do que isso, né? Clássico, né, cara? Isso. O Atlético Cruzeiro vale muito mais do que o Campeonato Mineiro, né? Exato. É um clássico que vale muito. Então tem todo esse aspecto emocional que envolveu a partida, né? Assim, do ponto de vista técnico, assim, de avaliação, não foi um grande jogo, né? Teve até emoção. Teve 2 bolas na trave do América, bola na trave do Atlético, gol anulado com polêmica, discussão de treinador, expulsão de membro de comissão técnica, mas jogo mesmo, não foi
uma grande partida, né? Foi mais disputada do que jogada. Não, acho que não faltou entrega para ninguém, muito pelo contrário. A gente percebe os jogadores do Atlético querendo acertar muito, não falta empenho de forma alguma. Os caras correm muito, entregam muito. E eu acho que a grande notícia do lado do Galo são os dois meias, o Vitor e o Renier. Curiosamente, duas revelações do Flamengo, né? E mais ou menos da mesma geração, né? Eu acho que realmente o Renier é outro jogador em 2026. Com certeza, aquele processo de adaptação dele de 2025 foi só uma primeira imagem. Vem jogando e jogando muito bem. O Vitor também entrou muito bem na partida, mas entrou muito bem mesmo. Eu acho que talvez o ponto a se preocupar é o sistema defensivo, principalmente no que se refere aos zagueiros, né? Eu acho que talvez destoie um pouco no time do Atlético. E na frente eu acho que vai ficando muito claro que o Rony é um cara, eu acho que hoje não foi nem assim, apareceu muito pouco no jogo o Rony, né? Na que apareceu, ele estava impedido e chutou, assim, igual um jogador de base. O Coelho não manteve o nível, até de jogos anteriores, em que o Coelho jogou mais, mas é um jogador que teve uma lesão muito grave. Mas é isso. O Atlético faz muita força para jogar, ainda, né? Faz muita força para jogar. A tendência é que com a qualidade, isso vá se resolvendo, né? A gente não pode esquecer que o Galo tinha no banco hoje, entraram em campo, o Maicon, que é um baita volante, o Renan Lodge, que é um baita lateral esquerdo, o Dudu, que é um baita atacante, o Hulk, que a gente não precisa nem falar, e o Bernard, que foi talvez dos 5 que entraram, o que rendeu menos. Mas de toda forma, fica a expectativa do que o Sampaoli vai armar para essa decisão de domingo. Porque pode ser até pro Cruzeiro também, né? A gente não sabe o que vai acontecer nesse Cruzeiro e Democrata de amanhã, no Mineirão, mas de toda forma é isso, Cirilo. O Galo é só o terceiro colocado do grupo dele, tem a 10ª pior campanha do Campeonato Mineiro até agora, e domingo eu acho que a gente vai ter um clássico muito emocionante na Arena MRV, e a expectativa do torcedor do Atlético é que o time possa evoluir do ponto de vista, eu não digo nem tático, mas eu digo mais técnico, porque não estão conseguindo aparecer os jogadores do Galo que têm mais potencial. Então eu acho que essa é uma situação que o Sampaoli precisa acomodar, porque não dá, por exemplo, eu não sei o que deve estar acontecendo com o Alexander, por exemplo, né? O Alexander é um cara de uma técnica absurda. Acho até que dos volantes do Atlético, se a gente for fazer uma prateleira de craques, ele ocupa o primeiro lugar. Não sei nem se o Ale concorda comigo, mas eu acho que o Alexander... Eu concordo. Na dos verdade, volantes do Galo é o mais craque. Se você quiser ampliar essa discussão, nos meio-campistas, talvez ele só perca pro Scarpa. Né? Mesmo assim é uma briga parelha. Mas pra você ver como que a coisa é muito louca, né? Ele tem praticamente ali à disposição 4 jogadores que podem atuar como segundo volante, né? O Alan Franco faz essa função, o Alexander a gente falou aqui, o Vitor Hugo pode fazer essa função e o Maicon também. Quem joga? O Igor Gomes. E é o segundo jogo consecutivo. E ele adora o Igor Gomes, né? Hoje, já que ele trabalha com as 5 substituições, todo mundo, né? Futebol hoje envolve 16 jogadores. Aí eu não entendi, por exemplo, eu não sei se o Alexander não tinha condição de jogar um tempo no lugar do Igor Gomes, por exemplo, né? Seria um jogador da posição, um volante muito mais habituado ali, pela formação que ele fez, em que ele sacrificou muito o Coelho, até destacava isso, porque o Coelho tinha que voltar demais para marcar. Em vários momentos no primeiro tempo, você viu o Coelho correndo lá na linha de fundo, atrás de jogador do América. O Alexander é um cara que sabe fazer essa função. Inclusive, o melhor momento do Marcelo no Fluminense, quando ele voltou ao futebol brasileiro, foi com o Alexander de secretário, né? Porque o Marcelo caía pro meio, o Alexander fazia a lateral esquerda. Então eu acho que talvez fosse uma situação interessante pro Sampaoli, por um primeiro tempo. Ok, o Alexander não tem condição de jogar os 90 minutos, perfeito, mas foi no primeiro tempo que o Galo
tomou o gol, saiu atrás do placar, né? E que poderia ter construído uma vantagem. Então eu acho que de repente faltam essas leituras, essas situações, sabe? Eu acho que tá faltando ao Atlético, né? E aí é uma responsabilidade maior do Sampaoli, potencializar o que ele tem de melhor. Eu acho que esse é o grande desafio do Sampaoli no Galo nesse 2026. Até porque potencializar o que ele tem de pior, ele tem feito bastante. Porque ele melhorou o Vitor Hugo, em que pese que hoje fez uma partida ruim, melhorou o Igor Gomes. O Rony, ele não conseguiu, né? Ele tá tentando bastante, mas não conseguiu. Mas o Bernardo, ele melhorou, né? Agora já caiu um pouquinho de novo. Mas o que ele tem de melhor, ele não consegue potencializar. E hoje, mais uma vez, né? Acho que na saída do Vitor Hugo, machucado, lesionado, senão não sairia. Já ficou provado que o Atlético pode jogar com 2 zagueiros e 2 laterais, né? Principalmente depois da chegada de tanto cara de meio campo que tem qualidade, né? Então você não tem 3 zagueiros qualificados para jogar. E para piorar, na jogada aérea defensiva, o Atlético foi muito mal e com 3 zagueiros, né? Isso também é treinamento, é verdade, não são só os zagueiros que marcam no escanteio do adversário, mas você tem 3 zagueiros. Para sair jogando é uma desgraça, né? E você ainda deixa um cara bom no banco, que pode ser um meia, pode ser um volante, pode ser um atacante, mas para botar um zagueiro ruim. E o time foi perdendo meio campo no segundo tempo. O América, no início da segunda etapa, teve seus bons momentos. Eu acho que o time do Atlético, quanto menos zagueiro tiver, eu acho que é melhor. É isso. Eles não estão vivendo um bom momento, né? Nem o Juan, nem o Júnior Alonso desde o ano passado. O Vitor Hugo não é um jogador que preza muito pela velocidade, né? Ele tem uma boa imposição física, é muito bom no jogo aéreo, no combate, coisa. Então, assim, você tem o Preciado, você tem o Renan Lodge, ok. Eu, na minha visão, né, na minha maneira de entender o futebol, eu acho que Alan Franco, Maico, Alexander e Scarpa é um dos melhores meios do futebol brasileiro. Eu acho que quem discordar de mim tem todo o direito, mas eu acho que seria um dos melhores meios do futebol brasileiro, sabe? E aí você tem na frente ali um bando de gente, né? Você tem o Hulk, você tem o Dudu, que eu acho que hoje seriam os titulares, você tem Coelho, você tem o Rony, tá chegando um centroavante. Chegou o Minda também pra jogar, não ganhou minutos exatamente. Ainda. Tem várias opções ali pra frente. E dependendo do jogo, do adversário, da sua necessidade, você pode até abrir mão de um volante, jogar com 3 na frente. Mas eu não entendo muito essa fixação por esses 3 zagueiros, sendo que os 3 zagueiros são piores do que qualquer jogador do meio de campo. Eu penso como vocês, assim, porque se você tivesse 3 grandiosos zagueiros, e aí seria legal de fazer. Ele gosta da saída de 3, mas a tal da saída de 3, que nada mais é que começar a construção do jogo com 3 caras, dá pra ser feita com um volante de qualidade, né? Às vezes tem time até, e poderia ser o Atlético, hein, que faz isso com o goleiro. Tem também, né? Claro. Você tem agora 2 laterais titulares que tem como valência o poderio ofensivo, o Preciado e o Renan Lodge, qualidade com a bola no pé, então não são caras que você vai botar ali atrás, apesar do Renan Lodge ter dito que é capaz de fazer essa função também, falou sobre isso no fim de semana, mas eu gosto demais de um feijãozinho com arroz bem feito. 2 laterais, 2 zagueiros, 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes, adoro isso aí, um feijãozinho com arroz, adoro. E 3 zagueiros, se os 3 zagueiros não vivem bons momentos e não inspiram confiança, não acho que é a melhor. Quer fazer saída de 3? Bota um volante bom, e ele tem uns 3 bons agora pra fazer isso. Bota um volante bom pra começar a construção do jogo. Até porque pode até surpreender algum adversário quando o time tem a bola, mas quando o adversário tá com a bola, o Cirilo, esse encaixe não é simples. O Preciado sofreu hoje. O Coelho sofreu hoje. Porque essa rotação que você faz a saída de 3 com o Júnior Alonso apoiando um pouquinho mais pelo lado esquerdo, mas o Coelho lá projetado. O Preciado pode ir embora, né? Quando o adversário rouba essa bola,
Pro Coelho voltar e pro Preciado chegar na linha de 4, é esse tempo que o rival precisa para conseguir construir uma jogada de ataque perigosa. Então não é simples, e o Preciado treinou pouco. Para fazer esse balanço defensivo, ele treinou pouco. E fora que a gente está falando aqui, hoje não tem 3 zagueiros. Se amanhã o Júnior Alonso voltar a jogar bem, faz tempo que não acontece, o Lianco voltar bem, o Atlético tiver um bom zagueiro, esses caras têm uma característica de começar a jogada, construir a jogada, aí a gente volta a conversar. Hoje, você jogar com 3 zagueiros, você está jogando contra o Atlético.